Bom dia, Toné, bom dia, Tomás, bom dia aos ouvintes. É um prazer novamente estar aqui participando do programa, trazer informações. E essa semana é uma semana especial, principalmente ao microempreendedor individual, já que nós estamos fazendo uma semana dedicada a esse público tão importante, tão representativo na nossa economia. Quem acompanha as notícias da Prefeitura Municipal sabe que recentemente nós inauguramos a Sala do Empreendedor dentro da Prefeitura, que é um espaço dedicado a esse público, ao micro e pequeno empreendedor. E o microempreendedor individual está incluído nesse grupo do qual a gente preparou um espaço dedicado para receber, para orientar, para, enfim, para prestar todo tipo de assistência para um público que muitas vezes é carente de informação, muitas vezes não tem acesso aos cursos, às informações para ele poder crescer e evoluir na sua atividade. Então, dentro das atividades dessa sala do empreendedor, a gente pode oferecer cursos de capacitação para esse público. E a sala do empreendedor é em parceria com o Sebrae, e o Sebrae, então, ele disponibiliza para todos os estados, nessa semana, especificamente, alguns cursos para esse público, que é 100% digital, onde não tem custo nenhum também para quem está interessado. A gente tem a programação da Semana do Empreendedor aqui, do micro pequeno empreendedor aqui do estado, que começa amanhã, dia 27 de maio, a partir das 19 horas. É só ingressar ou no site da prefeitura, ali tem as orientações necessárias para as pessoas acessarem e fazer a sua inscrição, ou na página do Sebrae também é possível fazer a sua inscrição. São temas bem relevantes, bem importantes e necessários, que vão dar um auxílio importante para esse público. No dia 27, então, amanhã começa com finanças reais para empreendedores reais. Pois no dia 28 nós temos o dono do meu próprio negócio, da necessidade e inovação. No dia 29, uma história de inspiração e superação empreendedora com o Charlie, empreendedor. Dia 26 de maio, então, já começa com assuntos mais técnicos, mais específicos para o público. Então, é bem importante. Eu vislumbro que são cursos que são muito importantes as pessoas fazerem, que são enquadrados nessa categoria, que é finanças para o MEI, como controlar e planejar a finança do seu negócio. Então, é algo bem, bem relevante. E também, no dia 28, nós temos um curso que vai falar sobre crédito para o MEI, como acessar crédito com segurança para esse público, que existe bastante também crédito para esse público, só que muitas vezes a informação não chega, ou o próprio empreendedor não sabe como acessar, acha que é muito difícil. Enfim, então essa semana é uma semana dedicada ao microempreendedor individual. Não que as outras a gente não atenda, não dê atenção, e também tem esses cursos, mas é uma semana que a gente destaca, traz a informação para esse público que está empreendendo também entender que ele tem que se preparar, ele tem que estar se qualificando para poder melhorar no seu negócio, crescer, e isso é uma cadeia positiva em todos os sentidos, né, Toné? André, eu pesquisei aqui, a gente faz isso hoje com esses buscas de sites e que a gente vê que está cada vez mais associado à inteligência artificial. Claro que a gente tem que ter um senso crítico, às vezes buscar 2 ou 3 fontes, porque as informações não batem, não que elas sejam muito díspares, muito diferentes, mas às vezes elas não são exatas. Mas eu entrei aqui, perguntei aqui para a inteligência artificial do Google, né? Como é que está a Cachoeira em relação aos MEIs? Aí eles me deram o seguinte dado, que em Cachoeira tem 8.999 empresas ativas, sendo que 4.928 são MEIs, ou seja, 55% são MEIs. Esses dados são do Data Sebrae. Então o Sebrae deve ter um site que a inteligência artificial pesquisou e dá um tamanho. 55% das empresas, dos CNPJs que tem em Cachoeira do Sul, são microempreendedores individuais. Daí o tamanho da importância desse setor, desses empreendedores. É claro que o próprio Sebrae, em tempos passados, né, André, esclareceu que há diferenças entre empreendedores e empreendedores. Alguns são MEIs por necessidade, porque perderam o emprego, porque alguma circunstância acabaram necessitando fazer uma atividade formal para emitir nota
porque os clientes exigiam, mas não que eles fosse a primeira opção deles, talvez a primeira opção fosse ter uma carteira assinada, ser empregado, e tem outros que sim, são vocacionados para isso, sempre sonharam em ser empreendedores e estão na chuva para se molhar, como está chovendo agora. Mas aí as ferramentas que o André Bessal esclareceu, que estão sendo oferecidas, porque não é fácil, né? Eu para usar esse silogismo aí, seria num dia chuvoso, entregar um guarda-chuva para a pessoa não se molhar, né? O empreendedor saber enfrentar os momentos adversos. E no nosso dia a dia ali a gente percebe, então, né, que como esse público é importante e como ele é considerado em Cachoeira. Realmente 55% é uma média, não de Cachoeira, é uma média geral que a gente percebe quando a gente participa dos eventos, que é um número mais ou menos nesse patamar de 50% de micro e pequenos empreendedores. Então, assim, por mais que alguns ali estão por necessidade, não porque estão empreendendo, mas são oportunidades que aparecem muitas vezes que a gente tem que disponibilizar, tem que fazer a informação chegar para esse público. Tem mais cursos também, tem um curso digital sobre imposto de renda para a MEI, que eu acho que nós estamos agora no prazo final da declaração de imposto de renda. De repente tem muitos empreendedores aí com dificuldade de fazer a sua declaração, saber se precisa, se não precisa. Então, ali no dia 29 de maio, às 16 horas, lembrando que são cursos digitais e gratuitos, não tem custo nenhum. Acesse ali, vai ter informações sobre a declaração de imposto de renda. E também tem mais um curso sobre estratégias de marketing para o MEI, que hoje a gente sabe que a competitividade no mercado é grande. É preciso ter estratégias, ter ferramentas para poder vender seu produto, enfim, poder se solidificar. Então, é com muita alegria que a gente está divulgando a Semana do MEI. São algumas ações que a Sala do Empreendedor, que agora Cachoeira do Sul faz parte desse seleto grupo, de ter uma Sala do Empreendedor. Então, ao longo do ano, a gente terá diversas atividades em parceria com o Sebrae. E essa semana, então, é destacada a Semana do Micro e Pequeno Empreendedor, o microempreendedor individual também. E a gente fica à disposição, a Sala do Empreendedor de Cachoeira está à disposição para maiores informações. No site da Prefeitura tem todas as informações sobre essa nossa entrevista. No site do Sebrae também, que é um sistema que ajuda bastante os pequenos empreendedores. Acesse lá, tem bastante informações, não só sobre essa semana, mas diversas outras informações importantes necessárias para o conhecimento e desenvolvimento do empreendedor. E a gente também, quanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer necessidade. A gente está ali com esse espaço, com uma servidora capacitada, treinada para receber esse público que a gente julga muito importante para a nossa economia. Eu estava lendo aqui também, no alvo do Sebrae, o Sebrae é voltado para micro e pequenas empresas. Precisa entender que esse é um S diferenciado. Né? Os médios e os grandes têm os seus canais de apoio, etc. E os dados do Sebrae referente a essa parte do empresariado, que seriam os MEIs e as empresas de pequeno porte, as somadas, representam 70% de todos os CNPJs de Cachoeira. A propósito, ontem, a Sala do Empreendedor fechou um mês desde a sua inauguração. Como é que está a procura? A procura ela está acontecendo, a gente tem levado essa informação que existe um espaço ali, a gente sente uma certa, não dificuldade, mas ainda não o público que a gente atende ali ainda parece que não percebeu que tem um espaço tão importante ali que pode auxiliar. Então, a gente recebe muitas ligações, a gente tem ali uma sala específica para atender pessoalmente, caso necessário. É preciso ainda melhorar essa informação para as pessoas começarem a nos procurar ainda mais. Tem um funcionário específico que fica nessa sala? Tem a servidora Beatriz, que ela foi capacitada, treinada, participou de curso do próprio Sebrae, onde ela está ali pronta para receber e passar qualquer informação, atender, desde a criação do MEI. A sala também ajuda uma pessoa que não é MEI, mas quer ser MEI, quer fazer o MEI, não sabe como, está ali, a servidora capacitada, não tem custo nenhum para essa pessoa, até a parte final, que é a parte até de informar sobre acessar créditos para aumentar seu empreendimento, para investir no seu empreendimento. Toda essa cadeia
desde o início até o final, a gente tem ali um espaço e uma pessoa específica para atender esse empreendedor. Não tinha uma história anterior ligada à junta comercial? Isso, exatamente. Ela mesma? A Beatriz, Bom, então... ela ficou 14 anos na junta comercial e a gente identificou ela dentro do quadro da prefeitura, a gente conversou com ela, entendemos que o perfil dela se enquadrava perfeitamente para esse desafio e ela está ali conosco nessa empreitada de fazer a sala do empreendedor, ela se qualificar, se solidificar em Cachoeira. São diversas etapas. A gente sabe que depois de a sala implantada e em funcionamento, a gente pode ir avançando cada vez mais em informações e retorno para a cidade. Então, nós estamos no momento inicial ainda, faz assim 30 dias que a gente implantou a sala, mas a gente quer chegar ali na frente inclusive com ela mais ampliada, com mais servidores, com mais serviços para serem oferecidos aos empreendedores. Olha, secretário Nader Bessal, acho que vocês foram felizes pela experiência anterior da Bia, né, e pela maneira com que ela trata as pessoas. Eu tenho certeza de que todo mundo vai sair satisfeito com as informações que receber, etc. Ela lida muito bem com o contabilista também, que às vezes o empresário não vai, mas vai o contabilista, o técnico de contabilidade, né, para saber das coisas, né, e tocar a empresa. Então, exatamente, e ela tem muita informação já do tempo que ela trabalhou na junta comercial, que pode ajudar também, não só na sala do empreendedor, tem muitas dúvidas que acabam surgindo naquela diálogo ali na secretaria, e ela tem nos ajudado, tem agregado bastante conhecimento, e eu fico feliz de saber que vocês conhecem a Bia, sabe da qualidade da Bia. É mais uma servidora que a gente identificou e a gente está colocando com a capacidade naquela área que a gente entende que ela pode dar maior retorno, né? Então, esse é um perfil nosso ali da secretaria e a gente está tentando fazer de tudo para entregar para a comunidade, para a sociedade, serviços de qualidade. A sala do empreendedor, tenho certeza que a médio e longo prazo ela vai dar muito retorno para a comunidade. Secretário André Bessal, como é que estão os contatos para a atração de empresas para o Distrito Industrial Estadual ou para outras áreas do município de Cachoeira, urbanas ou rurais? Como é que está o contato com a Invest RS, que é esse organismo criado, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, para alavancar o desenvolvimento do Estado? O Invest RS, então a gente se reuniu com o presidente Rafael, com a sua equipe técnica. Nós estamos agora num passo importantíssimo e fundamental para que essa parceria com o Invest RS ele realmente evolua. Não é fácil, é isso que nós precisamos fazer, que é compilar os dados de Cachoeira de forma a tornar Cachoeira atrativa. A gente tem que fazer um compilado de informações e ajudar e auxiliar o Invest RS, porque o trabalho do Invest RS não é vir no município e fazer o nosso trabalho aqui de pegar as nossas informações, qual é a nossa vocação, quais são nossas informações. Isso a gente tem que fazer e entregar para o Invest RS, que aí sim vai atrás dos investimentos. Então, nós estamos nessa fase de compilar essas informações, estamos trabalhando nisso. Em relação à vinda de empresas, nós recebemos um pedido de uma grande empresa que está por se instalar em Cachoeira, a gente está negociando no ramo da metalurgia. Nós temos também uma carta referente ao Distrito Industrial, me fugiu do termo agora, mas ele já apresentou uma carta junto ao governo do Estado demonstrando interesse em adquirir uma área no Distrito Industrial, ali, uma área que a gente identificou que ela está apta para poder ser destacada daquele todo ali, ser aberta uma matrícula e poder ser repassada para essa empresa. A empresa já apresentou carta consulta, agora vem o termo. Ali ela já apresentou o projeto do que ela quer instalar ali. Agora está na fase de ela apresentar as garantias, se ela realmente vai poder fazer aquele projeto. Então está avançando. E a gente está visitando, né? Semana passada eu visitei um grande diretor da Iara Fertilizantes, diretor de inovação para as Américas. Então pega a América do Norte, América Central e América do Sul. O diretor Cleito, a gente esteve visitando ele para enfim, se aproximar dessas grandes empresas, colocar sempre Cachoeira à disposição. Ele está nos ajudando também a buscar informações sobre o nosso rio. Acho que nós temos um canhão na mão ali, e a gente tem que saber trabalhar isso da forma correta, fazer os contatos certos.
direcionar os esforços de maneira que isso possa realmente dar retorno. Então ele nos ajudou nesse ponto. Enfim, a gente está fazendo uma série de ações, também mudando a legislação do nosso PRODIC. Eu já terminei a lei do PRODIC, agora está em fase de análise pela comissão e depois vai para a jurídica. Nós estamos apresentando a nova lei da liberdade econômica, de forma que aumente um pouco mais ainda a desburocratização no nosso município. Nós estamos em fase final de implantação do Tudo Faço Empresa, que ela é implantada, um empreendedor, dependendo da sua característica ali, em 10 minutos ele vai ter todas as suas licenças em mãos. Então, são várias ações que a gente vem fazendo que vão facilitar, inclusive, esses empresários, empreendedores que querem vir a Cachoeira investir, vão saber que Cachoeira do Sul realmente tem uma estrutura preparada para poder atender. Então, são várias ações em paralelo que a gente está fazendo, que quando elas começarem a se conversar de forma definitiva, terão muito retorno, muito resultado positivo para a cidade. Só para anotar aqui, a Iara Fertilizantes tem sede no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um escritório em São Paulo, e tem uma grande estrutura no Porto de Rio Grande, onde ela recebe os insumos para os fertilizantes. Então, é uma empresa que já investiu bilhões aí nessa sua estrutura para atender a questão dos fertilizantes do Brasil. É uma empresa multinacional. Exatamente. Foi justamente com essa experiência da Iara no Porto de Rio Grande que eu consegui acesso a um grande diretor. Ele é da alta diretoria da Iara Fertilizantes. A gente ficou por longo tempo, conversando em Porto Alegre, acho que na quarta-feira passada, ou quinta. Justamente, primeiro eu disse que eu tinha muito interesse que a Iara viesse para o município. Nós temos um distrito industrial próximo ao rio, e ali nós temos o nosso rio, que nós temos que trabalhar por ele, nós temos que lutar que ele se torne navegável. Acho que a ferrovia também é importante, mas o rio nós temos aqui do nosso lado. É uma luta difícil, mas não é uma luta não é uma luta que é impossível de acontecer. É só a gente fazer os contatos certos. A gente tem o secretário Hernani Polo, que é próximo, que a gente pode acionar. Nós temos grandes empresas aqui que com certeza são parceiros. Eu já falei com o pessoal da Cargill, tem o pessoal da Pradozen, tem o pessoal das Três Tentos, tem o pessoal das Trevisan, tem a Todesmad. Então tem uma série de grandes empresas que podem nos auxiliar e nós realmente fazer algo diferente, pelo menos começar um processo de fazer esse nosso rio ser mais uma via de escoamento da nossa safra. Nós temos que também aproveitar a localização privilegiada de Cachoeira do Sul. Nós temos um potencial para se tornar aqui um polo logístico bem importante para o Estado, pela sua região. Nós estamos próximos tanto a 290 como a 287. Isso nós temos que saber aproveitar. Tem o rio passando na nossa margem. Tem as ferrovias que futuramente, se realmente for avançar, nós temos aqui como implantar ferrovias. Então nós temos que trabalhar a Cachoeira, pensar a Cachoeira diferente. Não achar que ela, como está afastado 30 quilômetros dessas rodovias, a gente se torna, de certa forma, excluída. A gente tem que pensar ao contrário, que esse pode ser um benefício pela sua localização, só que a gente tem que fazer os movimentos certos, a gente tem que acionar as lideranças corretas, a gente tem que fazer os esforços direcionados da forma que a gente faça a coisa andar sem nenhum tipo de politicagem, sem nenhum tipo de viés político, e sim para beneficiar nosso município. Estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento e Turismo de Cachoeira do Sul, André Bessal, sobre a navegação ou a navegabilidade do Rio Jacuí. Esse é um assunto recorrente, é histórico, né? Exatamente. Eu ouço isso desde que eu me conheço por gente, né? Então, o pessoal fica discutindo, pode, não pode e tal. Nosso rio é navegável. Exatamente. Quero afirmar aqui, para quem tem dúvida, ele é navegável. Qual é o problema? Não é um problema só, são dois problemas. Claro que ele precisa, em alguns estreitamentos, em alguns canais, ele precisa de desassoreamento, ele precisa ser retirado, mas é uma dragagem relativamente fácil, porque o nosso rio é um rio de fundo de areia, não é de pedra, portanto não precisa de derrocamento. Então, uma draga simples, né, de baixo investimento, consegue manter os canais com o calado técnico, que no nosso caso, daqui até o anel de Dom Marco, que é em Rio Pardo, a próxima barragem, depois do Fandango, anel de Dom Marco, é 2,5 metros.
problema, André, que eu vi ao longo do tempo, é que os armadores, ou seja, os donos de barco que atualmente operam no Estado, operam barcos com calado, porque eles estão preocupados em ir de Porto Alegre até Rio Grande, via Lagoa dos Patos e Mirim. E lá eles querem barcos com calado, às vezes de 4 metros, 5 metros, 6 metros, né, porque é uma navegação mais tranquila e permite uma carga maior. Só que o nosso Rio Jacuí não é para barco decalado, é para chatas, ou seja, são embarcações, são navios iguais, só que eles são de fundo chato, porque ele não é caudaloso, entende? Ele não sofre maiores dificuldades, como acontece com os ventos lá da Lagoa dos Patos, que qualquer coisa pode haver um problema. Então, infelizmente, algumas empresas querem que o rio se adapte à sua frota, quando, na verdade, a frota tem que se adaptar ao rio. É assim que funciona. Eu sei, mas é uma exatamente, questão cultural. exatamente. Né? Mas nós temos também que pensar que, tendo o serviço, as empresas que fazem a navegação, elas entendendo que aqui em Cachoeiro do Sul vão ter demanda, com certeza vão começar a olhar, pelo menos de forma diferente, a questão da navegação aqui para Cachoeiro do Sul. Então, esse o esforço que eu me refiro, que a gente tem que ter os esforços corretos. A gente tem que trazer para o nosso lado as empresas que poderiam utilizar esse serviço, e elas estando junto, demonstrando que terá demanda, tenho certeza que as empresas também poderão operar esse serviço nessa forma de chapa. Eu concordo plenamente, o raciocínio está perfeito do secretário aqui, mas eu digo que o primeiro movimento de utilização do rio será sobre essas empresas, com elas tendo o transporte próprio. Elas vão colocar as chatas. Não vão pedir para terceiros fazer o transporte. Elas farão, porque isso vai abrir exatamente esse espaço, que é o que fez a CNPC em Guaíba, levando os derivados da madeira, né, celulose, para Pelotas e Rio Grande, e trazendo a madeira da região sul até Guaíba. E agora Barra do Ribeiro, né, onde eles estão fazendo investimento. É isso. Foi quando a empresa decidiu, não, nós vamos usar Porto e usar... Isso aconteceu. Se a Cargill, se a Todesmad, se a Iara no futuro vier... A Pradozen, que veio para cá com essa vontade. Que é uma empresa... a Pradozen, vou lembrar, foi aquela que comprou os silos antigos da CESA. A Pradozen é uma empresa que presta serviço de logística e armazenamento. Então, é um serviço a mais que ela poderia oferecer. Ela tem caminhões, ela tem os granéis, os locais para armazenagem, ela poderia oferecer, e é a ideia do seu proprietário, oferecer um frete mais barato, que torna a própria Pradozen mais competitiva quando oferece para uma cooperativa da região celeira do estado para armazenar grãos em Cachoeiro. Porque esse grão não fica aqui. Ele vai para algum lugar, e geralmente para exportação. Exatamente. Correto? Exato. E nós temos o próprio distrito, né, Tonel? O distrito ali que são ainda em torno de 80 e praticamente 100 hectares, não dá 100 hectares, porque agora parte já está sendo utilizada por essas duas empresas que estão ali, mais essa terceira que apresentou, mas são praticamente 100 hectares que nós temos como trabalhar, temos que como utilizar como também uma ferramenta de poder trazer grandes investidores e nos ajudar a trabalhar pela navegação do nosso rio. Que nem eu disse, é uma luta difícil, mas não é uma luta impossível. A gente tem que tentar, é uma demanda histórica, eu sei que por diversos governos, e faz muitos anos que se tenta, mas também não podemos simplesmente dizer porque já foi tentado no passado e não vamos, pelo menos, tentar agora. Então, porque a Cachoeiro do Sul está numa posição tão privilegiada, que a gente tem que utilizar a Cachoeiro do Sul como um polo logístico. E é esse o termo que o próprio diretor da IAR nos disse. Cachoeiro do Sul, se souber utilizar de forma correta a sua localização, ela pode sim se destacar, ter seu desenvolvimento econômico pleno, e é com essas intenções que a gente tem trabalhado, tem conversado, tem se aproximado de grandes empresários, para nós ter acesso também a esse tipo de informação, e principalmente pessoas que lutem para o nosso lado. Esse diretor, ele se colocou à disposição, inclusive, mesmo não tendo uma IARA aqui no município, não descartou que futuramente poderá ter, porque eles já têm ali em Porto Alegre também uma unidade,
mas ele se colocou à disposição de participar de todas as reuniões e encontros que a gente fizer, conseguir agendar para falar sobre o tema, justamente porque ele tem todo o know-how, tem toda a informação, ele sabe como as coisas podem acontecer, por qual caminho deve se percorrer, então é mais uma pessoa importante com uma qualificação que dispensa aqui eu falar. Ele já foi vice-presidente da Iara do Brasil, para ter noção. E hoje ele é diretor de inovação para as Américas. Então ele é alto escalão da Iara e ele nos recebeu, a gente conseguiu o contato e ele nos recebeu prontamente, a gente já trocou mensagens e ele é mais um parceiro nessa luta, junto com a Cargill, que prontamente disse que é parceira, a Pradozen, que eu tenho certeza que será parceiro, porque um dos motivos pelos quais ela veio para a Cachoeira foi a questão do rio. Tem a 300, que é uma empresa muito grande, que é a unidade que ainda não é tão grande quanto as outras têm no estado, mas ela também tem muito interesse nessa questão de navegação no rio, porque a gente recebeu essas informações. E ela está praticamente do lado do rio. Praticamente do lado do rio. A unidade que ela tem em Cachoeira. Tem a Todesmad, que é um pouquinho mais afastada, mas é uma grande empresa. Nossas empresas locais aqui, a Trevisan, Irmãos Trevisan, essas empresas ligadas ao arroz, com certeza todas serão parceiras da gente nessa luta. André Bessal, muito obrigado aí. Antes, Bessal, aqui até porque um ouvinte perguntou aqui, só confirma ainda sobre a semana essa do microempreendedor, quem quiser participar, qual é o canal digital que a pessoa ingressa? Tem tanto no site da Prefeitura Digital, ali tem já um ícone específico, a pessoa vai clicar ali e já vai direcionar para onde deve fazer a inscrição. Na homepage da página da Prefeitura. Isso, ou do próprio Sebrae. Você bota ali Sebrae Rio Grande do Sul, vai abrir o site do Sebrae Rio Grande do Sul e ali já vai ter, como é a semana do microempreendedor individual, já vai aparecer uma janela grande na primeira página. Okay. Ele clica ali e já é 100% digital e 100% gratuito. Ok, tá aí então para o nosso ouvinte. Obrigado, Bessal. Muito obrigado, André Bessal, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cachoeira do Sul. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição, sempre que necessário. É só nos avisar que a gente terá o maior prazer de estar aqui.